No coração da zona portuária do Rio de Janeiro, cercado por avenidas, prédios modernos e pelo movimento de uma das cidades mais famosas do mundo, existe um conjunto de pedras que permaneceu escondido por quase um século. À primeira vista, pode parecer apenas uma antiga construção descoberta durante uma obra urbana. Mas aquelas pedras formavam uma das principais portas de entrada da escravidão nas Américas. Foi naquele lugar que centenas de milhares de homens, mulheres e crianças africanas tocaram o solo brasileiro depois de sobreviverem à travessia do Oceano Atlântico. Muitos chegavam doentes, outros estavam feridos, desidratados ou profundamente enfraquecidos. E todos desembarcavam sem saber qual seria seu destino. O local era conhecido como Cais do Valongo. Durante décadas, ele permaneceu soterrado sob outras construções, aterros, ruas e camadas de asfalto. Primeiro, o cais utilizado para receber africanos escravizados foi coberto para dar lugar a um porto construído para uma princesa europeia. Depois, esse novo porto também foi enterrado durante as grandes reformas que pretendiam transformar o Rio de Janeiro em uma capital moderna. Era como se a cidade tivesse decidido construir uma nova imagem sobre as marcas mais dolorosas de seu passado. Mas a história não desapareceu. Ela permaneceu ali, debaixo da terra. E em 2011, quase exatamente 200 anos depois da construção do cais, aquelas pedras voltaram à luz. Esta é a história do Cais do Valongo, o lugar que o Brasil tentou literalmente enterrar. Para entender por que o Valongo foi construído, precisamos voltar ao Rio de Janeiro do século XVIII. Naquele período, o desembarque e a comercialização de africanos escravizados aconteciam próximos ao centro da cidade, na região da atual Praça 15 e da antiga Rua Direita, hoje chamada Rua 1º de Março. Navios negreiros entravam na Baía de Guanabara. Depois de passarem pelos procedimentos da alfândega, os africanos eram levados para a área central, onde eram expostos e vendidos. Isso significa que o comércio de seres humanos fazia parte da paisagem cotidiana da cidade. Moradores, comerciantes, funcionários públicos e viajantes conviviam diretamente com a chegada de pessoas submetidas a condições extremas durante a travessia atlântica. Na segunda metade do século XVIII, autoridades coloniais começaram a defender que esse comércio fosse afastado do centro. Não se tratava de uma preocupação humanitária. O objetivo era retirar da região mais valorizada da cidade o espetáculo da chegada, da exposição e da venda dos africanos. Na década de 1770, durante o governo do vice-rei Marquês do Lavradio, o mercado foi transferido para a região do Valongo. Na época, aquela área ficava nos limites urbanos do Rio de Janeiro. Era uma faixa litorânea relativamente afastada das principais residências, igrejas e edifícios administrativos. A palavra Valongo provavelmente estava relacionada ao longo vale existente entre os morros da Saúde, da Conceição e do Livramento. Com o tempo, praticamente toda a região foi transformada em um enorme complexo dedicado ao tráfico de pessoas. Havia locais de desembarque, armazéns, casas de venda, estabelecimentos comerciais e áreas onde os africanos eram mantidos até serem comprados. Quando a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808, o Rio de Janeiro passou por uma transformação acelerada. A cidade tornou-se sede da monarquia portuguesa. Sua população cresceu e a demanda por trabalho escravizado aumentou. Para organizar e ampliar o desembarque, iniciou-se em 1811 a construção de uma estrutura permanente de pedra. Nascia oficialmente o Cais do Valongo. O cais possuía uma rampa que avançava em direção ao mar, degraus e um calçamento rústico formado por pedras irregulares. Esse tipo de pavimentação ficou conhecido como pé de moleque. Hoje, observando aquelas pedras, é difícil imaginar a quantidade de pessoas que passaram por elas. As estimativas variam de acordo com a documentação e com o período analisado.
A Unesco considera que até 900 mil africanos escravizados entraram nas Américas pelo Valongo. Outras estimativas históricas trabalham com números entre 500 mil e 1 milhão de pessoas. Independentemente da diferença entre os cálculos, a dimensão é gigantesca. O Valongo tornou-se o mais importante vestígio físico conhecido da chegada de africanos escravizados ao continente americano. Cada pessoa que desembarcava ali havia enfrentado uma sequência de violências que começava muito antes da chegada ao Brasil. Muitas haviam sido capturadas ou aprisionadas no interior do continente africano. Depois, eram obrigadas a caminhar por grandes distâncias até os portos da costa. Ali eram vendidas, marcadas, separadas de familiares e embarcadas em navios negreiros. A travessia atlântica podia durar semanas ou meses. Nos porões, centenas de pessoas eram confinadas em espaços apertados, com pouca ventilação, alimentação insuficiente e condições sanitárias desastrosas. Doenças se espalhavam rapidamente. Muitos não sobreviviam. Para aqueles que chegavam vivos ao Rio de Janeiro, o desembarque no Valongo não representava liberdade ou segurança. Representava o início de uma nova etapa de violência. Depois de pisarem no cais, os africanos podiam ser levados para o Lazareto da Gamboa, onde pessoas doentes ou consideradas suspeitas de portar enfermidades eram colocadas em quarentena. Outros eram encaminhados para armazéns e casas de comércio. Alguns estavam tão enfraquecidos que precisavam ser alimentados e tratados antes de serem apresentados aos compradores. Essa recuperação não era realizada por compaixão. Uma pessoa com aparência mais saudável poderia ser vendida por um preço maior. Documentos e relatos da época revelam que homens, mulheres e crianças eram examinados como mercadorias. Compradores observavam dentes, músculos, cicatrizes e sinais de doença. Famílias podiam ser separadas em poucos minutos. Depois da venda, muitos eram enviados para plantações de café, açúcar e outros produtos agrícolas. Outros eram levados para minas, obras públicas, residências ou atividades urbanas. Pelo cais do Valongo, chegava uma parte fundamental da força de trabalho sobre a qual a economia brasileira seria construída. Mas por trás das estatísticas, existiam centenas de milhares de vidas individuais. Cada pessoa possuía um nome, uma língua, uma família, uma história, uma religião e uma identidade antes de ser transformada em um número nos registros do tráfico. O sistema escravista tentava apagar essas identidades. Mesmo assim, elas não desapareceram. O cais do Valongo não funcionava isoladamente. Ao redor dele existia uma rede inteira de estabelecimentos relacionados ao comércio de africanos escravizados. Havia casas de venda, depósitos, pequenos comércios, hospedarias, armazéns e locais onde os compradores negociavam. Os africanos que chegavam também circulavam, dentro dos limites impostos pelo sistema, por uma região que reunia pessoas de diferentes partes do continente. Ali se encontravam indivíduos originários de áreas que hoje pertencem a países como Angola, Congo, Moçambique e Nigéria, além de muitas outras regiões africanas. Eles falavam línguas diferentes, possuíam crenças distintas e vinham de sociedades com estruturas próprias. No Valongo, essas pessoas eram forçadas a reconstruir formas de comunicação, solidariedade e resistência. Mas o complexo também possuía um dos lugares mais brutais de toda essa história: o cemitério dos Pretos Novos. A expressão preto novo era utilizada pela sociedade escravista para designar o africano recém-chegado ao Brasil que ainda não havia sido vendido. O cemitério recebia os corpos daqueles que morriam durante a entrada na Baía de Guanabara ou pouco depois do desembarque. Ele funcionou na região entre o final da década de 1760 e 1830. Os sepultamentos eram extremamente precários. Corpos eram colocados em valas rasas, muitas vezes coletivas. Pesquisas arqueológicas encontraram indícios de restos humanos deixados próximos à superfície e até da utilização de fogo para reduzir o volume dos corpos.
Não havia respeito, cerimônia adequada ou identificação. Mesmo depois da morte, aquelas pessoas continuavam sendo tratadas como mercadorias descartadas. O cemitério seria esquecido pela cidade durante gerações. Somente em 1996, durante uma reforma em uma residência da rua Pedro Ernesto, ossos humanos começaram a surgir do solo. A descoberta levou à criação do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Assim como aconteceria com o próprio cais, a terra estava devolvendo uma história que a cidade havia tentado ocultar. Em 1831, o Brasil aprovou uma lei que proibia a entrada de africanos escravizados no país. Todos aqueles desembarcados depois daquela data deveriam ser considerados livres. Na prática, porém, a lei foi amplamente ignorada. O tráfico continuou funcionando clandestinamente por quase 2 décadas. Navios passaram a procurar praias e portos mais afastados, onde os desembarques poderiam acontecer longe da fiscalização. Autoridades, traficantes e proprietários participavam de uma grande rede de corrupção e silêncio. Foi nesse contexto que surgiu a expressão "lei para inglês ver". A Inglaterra pressionava o Brasil a encerrar o tráfico transatlântico, mas o governo brasileiro aprovava medidas que raramente eram cumpridas. O Valongo deixou de funcionar oficialmente como porto de desembarque depois de 1831. Isso não significou o fim da escravidão. O tráfico transatlântico só seria reprimido de maneira mais efetiva depois da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E a escravidão permaneceria legal no Brasil até 1888. Durante esse intervalo, o antigo cais continuava existindo. Suas pedras permaneciam no mesmo lugar. Mas o Império estava prestes a dar ao espaço um significado completamente diferente. Em 1843, o Rio de Janeiro se preparava para receber Teresa Cristina de Bourbon, princesa do Reino das Duas Sicílias. Ela vinha da Europa para se casar com o imperador Dom Pedro II. A chegada da futura imperatriz exigia, segundo as autoridades, uma recepção grandiosa. O antigo cais utilizado para o desembarque de africanos escravizados foi escolhido como ponto de chegada. Mas sua aparência foi considerada inadequada para uma cerimônia imperial. O espaço foi remodelado. Sobre o antigo calçamento de pedras irregulares, trabalhadores construíram uma nova estrutura, com pedras cortadas e um acabamento mais requintado. O local recebeu escadarias, elementos decorativos e um novo nome: Cais da Imperatriz. A transformação possuía uma força simbólica difícil de ignorar. O lugar onde centenas de milhares de africanos haviam desembarcado em cativeiro foi coberto para receber uma princesa europeia. Sobre as pedras associadas à escravidão, o Império construiu um cenário de festa, riqueza e civilidade. O passado não foi discutido, foi encoberto. A camada do cais da Imperatriz passou a existir diretamente sobre a estrutura do Valongo. Um cais sobre o outro. 2 histórias completamente diferentes, ocupando o mesmo espaço. Na superfície, a chegada de uma imperatriz. Logo abaixo, a memória de centenas de milhares de pessoas escravizadas. Esse foi o primeiro enterro do cais do Valongo. No início do século XX, o Rio de Janeiro queria abandonar sua aparência colonial. A cidade era a capital da República e suas autoridades desejavam transformá-la em uma metrópole inspirada nas grandes capitais europeias, especialmente Paris. A partir de 1903, uma série de reformas modificou profundamente o centro e a zona portuária. Avenidas foram abertas, morros foram parcialmente desmontados, cortiços e casas populares foram demolidos. Milhares de moradores pobres foram expulsos das áreas centrais. O período ficou popularmente conhecido como Bota Abaixo. O prefeito Pereira Passos tornou-se o principal símbolo dessa modernização.
embora as obras do porto também envolvessem o governo federal e continuassem depois do fim de sua administração. A reforma não pretendia apenas alterar ruas e edifícios. Ela procurava construir uma nova imagem para o Rio de Janeiro. Uma cidade limpa, monumental, organizada e europeizada. Tudo aquilo que não combinava com essa imagem era tratado como atraso. Durante a ampliação do porto, a linha do litoral foi modificada por grandes aterros. O mar foi afastado. Novas áreas surgiram onde antes existiam praias e cais. Por volta de 1911, o cais da Imperatriz e as estruturas que estavam abaixo dele foram completamente aterrados. Sobre o local apareceram uma praça, ruas e novas construções. O cais do Valongo ficou escondido sob metros de terra, pedras e pavimentação. Esse foi o segundo enterro. Primeiro, o Império havia coberto o cais para receber uma princesa. Depois, a República cobriu tudo novamente em nome da modernidade. Durante quase 100 anos, milhares de pessoas passaram diariamente pela região sem saber o que existia debaixo de seus pés. O Valongo continuava aparecendo em documentos, mapas e pesquisas históricas. Sua localização não era exatamente um mistério para os especialistas. Mas ninguém sabia em que estado suas estruturas estariam. Talvez tivessem sido destruídas, talvez restassem apenas pequenos fragmentos, ou talvez toda aquela história tivesse sido definitivamente engolida pela cidade. Até que, em 2011, o Rio de Janeiro voltou a escavar seu passado. Naquele ano, a zona portuária passava por uma nova transformação. As obras do projeto Porto Maravilha preparavam a região para receber investimentos, turistas e parte da estrutura relacionada aos grandes eventos que aconteceriam na cidade. Durante intervenções de drenagem e infraestrutura na atual Praça Jornal do Comércio, trabalhadores encontraram antigas lajes de pedra. Uma equipe de arqueólogos iniciou uma escavação sistemática. Pouco a pouco, uma estrutura começou a surgir. Primeiro apareceu um calçamento formado por pedras regulares e cuidadosamente cortadas. Era o Cais da Imperatriz, construído em 1843. Os arqueólogos continuaram descendo. Logo abaixo, encontraram uma segunda camada. As pedras eram mais antigas, rústicas e irregulares. Era o calçamento Pé de Moleque do Cais do Valongo. As duas histórias estavam preservadas exatamente uma sobre a outra. O projeto de apagamento havia produzido um resultado inesperado. As camadas de terra utilizadas para esconder o cais também ajudaram a protegê-lo debaixo da cidade. A escavação revelou a rampa, partes do sistema de drenagem e as diferentes fases de construção. Mas as pedras não foram a única descoberta. As pesquisas arqueológicas realizadas na região recuperaram centenas de milhares de objetos. Foram encontrados búzios, contas de colares, cachimbos de barro, amuletos, anéis e pulseiras feitos de fibras vegetais, botões de osso, fragmentos de calçados e diversos objetos ligados à vida cotidiana e às práticas religiosas. Aproximadamente 500 mil peças foram recuperadas durante as escavações em vários quarteirões da zona portuária. Alguns desses objetos provavelmente funcionavam como proteção espiritual. Talvez tenham sido carregados durante a travessia. Outros podem ter sido produzidos ou utilizados depois da chegada ao Brasil. Cada peça ajudava a devolver humanidade às pessoas reduzidas a números pelos documentos do tráfico. O cais mostrava a estrutura criada pelos escravizadores. Os pequenos objetos revelavam algo sobre aqueles que haviam sido escravizados. Suas crenças, seus costumes, suas estratégias de sobrevivência e sua capacidade de preservar partes de suas identidades, mesmo diante de uma violência extrema. A redescoberta do Cais do Valongo teve repercussão internacional. O lugar não representava apenas uma parte da história do Rio de Janeiro. Ele estava diretamente ligado à maior migração forçada da história moderna e à formação de diferentes sociedades nas Américas.
Em 2017, a Unesco reconheceu o sítio arqueológico do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial da Humanidade. A organização o definiu como o vestígio físico mais importante da chegada de africanos escravizados ao continente americano. O Valongo também passou a ser compreendido como um lugar de consciência, um espaço que obriga a sociedade a confrontar um acontecimento traumático, mesmo quando esse acontecimento foi silenciado, minimizado ou transformado em uma lembrança distante. Não porque o Cais consiga contar sozinho toda a história da escravidão. Nenhum lugar conseguiria. Mas porque aquelas pedras oferecem algo que números e documentos não conseguem reproduzir completamente. Elas estão no ponto exato onde centenas de milhares de pessoas pisaram ao entrar em um sistema que tentaria controlar seus corpos, seus nomes e seus destinos. O reconhecimento internacional também aumentou a responsabilidade do Brasil. Preservar o Valongo não significa apenas conservar pedras antigas. Significa proteger o espaço, pesquisar os objetos encontrados, ouvir as comunidades ligadas à memória africana e garantir que a história seja apresentada com respeito. Significa também reconhecer que a escravidão não foi um detalhe do passado brasileiro. Ela durou mais de 3 séculos e influenciou profundamente a distribuição de riqueza, o acesso à terra, as relações de trabalho e as desigualdades que ainda existem no país. O Cais não fala somente sobre aquilo que aconteceu entre 1811 e 1831. Ele ajuda a explicar o Brasil que surgiu depois. A região ao redor do Valongo também se tornou conhecida como Pequena África. Depois da abolição, muitos negros libertos e seus descendentes estabeleceram-se na zona portuária. O local recebeu comunidades vindas de diferentes partes do Brasil, especialmente da Bahia. Casas, terreiros, associações, festas e redes de solidariedade transformaram a região em um dos principais centros da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro. Foi nesse ambiente que tradições africanas e brasileiras se encontraram, resistiram e se reinventaram. A Pedra do Sal tornou-se um dos símbolos dessa história. O samba encontrou na região alguns de seus espaços mais importantes de formação e circulação. Religiões de matriz africana preservaram conhecimentos, ritmos, idiomas, alimentos e formas de compreender o mundo. A capoeira, os blocos, as rodas de música e diferentes celebrações ocuparam ruas que haviam sido marcadas pelo comércio de pessoas. Isso cria uma das dimensões mais poderosas do Valongo. O mesmo território que testemunhou a tentativa de destruir identidades africanas tornou-se um espaço de reconstrução cultural. A história do Cais não é apenas uma história de sofrimento. Também é uma história de sobrevivência. Os africanos trazidos à força e seus descendentes não foram personagens passivos. Eles formaram famílias, criaram comunidades, organizaram revoltas, compraram alforrias, fugiram, fundaram quilombos e preservaram conhecimentos. Mesmo sob perseguição, suas culturas transformaram profundamente o Brasil. Na música, na língua, na culinária, na religião, na dança, nas festas, nas formas de organização comunitária e em praticamente todos os aspectos da identidade nacional. Desde a redescoberta do Cais, cerimônias como a lavagem do Valongo prestam homenagem aos ancestrais africanos que chegaram por aquele porto. A água derramada sobre as pedras funciona como um gesto de purificação, respeito e recuperação da memória. Não apaga o que aconteceu, mas transforma o silêncio em lembrança. Durante quase 100 anos, o Cais do Valongo permaneceu escondido. Sobre ele foram construídos um cais imperial, uma praça, ruas e uma ideia de cidade moderna. Cada nova camada parecia dizer que o passado poderia ser deixado para trás. Mas esconder uma história não significa eliminá-la. Debaixo do asfalto, as pedras continuavam existindo. Debaixo dos discursos de modernização, a memória continuava presente.
E debaixo das estatísticas, continuavam existindo centenas de milhares de histórias humanas. O Cais do Valongo voltou à luz porque algumas marcas do passado são profundas demais para desaparecer. Hoje, quem observa suas pedras consegue enxergar as duas principais camadas reveladas pela arqueologia. Em cima, o calçamento mais regular do Cais da Imperatriz. Embaixo, as pedras irregulares do antigo Valongo. Uma princesa europeia e centenas de milhares de africanos escravizados, separados por poucos centímetros de pedra. É difícil imaginar um retrato mais claro das contradições da história brasileira. Durante séculos, o país celebrou palácios, imperadores e grandes obras, enquanto mantinha escondidas as pessoas que construíram grande parte de sua riqueza. O Valongo rompe esse silêncio. Ele nos lembra que o Brasil não foi formado apenas por reis, generais e políticos. Foi formado principalmente por milhões de pessoas comuns. Pessoas que trabalharam, resistiram, criaram filhos, preservaram crenças e reconstruíram suas vidas em condições inimagináveis. A tentativa de enterrar o Cais do Valongo fracassou, mas sua redescoberta não encerra a história. Ela apenas nos devolve a responsabilidade de contá-la. Porque aquelas pedras não representam somente o lugar onde milhares de pessoas perderam sua liberdade. Representam também o ponto de partida de comunidades que sobreviveram, resistiram e transformaram para sempre a cultura brasileira. O Valongo é uma ferida aberta na história do país, mas também é uma prova de permanência. A cidade tentou esconder suas pedras. O tempo decidiu revelá-las. E agora que elas estão novamente diante de nós, não existe mais a desculpa de dizer que não sabíamos. Conhecer o Cais do Valongo é olhar para o passado sem desviar os olhos. E talvez seja também uma das maneiras mais importantes de começar a compreender o próprio Brasil. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. E se você quer ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu vou adorar saber. Por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.